Buenos dias, Rio Grande do Sul, Brasil. Está começando mais um podcast folcloreando com Dorotheu Fagundes, diretamente da capital de todos os gaúchos. Estamos na livraria Martins Viver, nosso reduto, um reduto cultural importante da capital, que nos atraiu, e aqui estamos a dizer da nossa gente, a dizer do nosso pago, a dizer da nossa vida, a dizer da nossa cultura, a dizer dos nossos sentimentos. E por isso convidamos sempre, todos os sábados, 2 convidados especiais e um que já faz parte desse projeto desde o número 1. Estamos no 14, e é o jornalista Júlio César, que sempre nos traz importantes. A gente vai ser debatedor aqui nessa mesa, que vamos desvendar a história do cooperativismo no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, ou no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. E vamos conversar com a escritora, blogueira, espiritualizada, Úrsula, eu ia dizer Úrsula Andrews, mas não é a Úrsula Andrews, é a Úrsula Cristini, aqui de Porto Alegre, que trouxe seu livro e vai contar da sua vida, da sua obra e das suas preocupações importantes no relacionamento entre as pessoas. Então, podcast Folcloreando já começou. Obrigado pela tua audiência em qualquer recanto do planeta. E eu disse que nós temos sempre aqui muita prosa, mas com música e poesia. E a poesia vem de uma figura notável que não está mais nesse plano terreno, nos deixou neste ano, o Ney Fagundes Machado, que escreveu Dois Mundos e retrata com muita pureza e muita fidelidade tudo o que nós sentimos por sermos interiorianos, por estarmos vivendo na capital e por sentir essa vida moderna muito diferente da que nós conhecemos quando guri e que também não gostamos muito também, a mais das facilidades que o mundo moderno nos coloca. Mas do ponto de vista da evolução moral, intelectual, o mundo moderno está deixando muito a desejar as gerações passadas. Então, o poeta, escritor Ney Machado nos entregou essa joia intitulada Dois Mundos, que eu gravei no meu primeiro disco, em 1985, e repriso ao vivo, e a cores para todos vocês agora assim. Um dia, levantando polvadeira, deixei meu velho chão lá na fronteira e parti em direção do povo. Minha gente no pé da Guajuvira abanara para mim que descobrira um outro mundo, um mundo todo novo. E eu vinha com 1000 sonhos, planejar a vender meu cavalo Malacara, virar povoeiro e recomeçar. Chegara o dia do índio ir-se embora, e a meia rédea pela estrada fora batia esporas, louco para chegar. Cheguei, e a vida diferente na cidade foi me mostrando a dura realidade daqueles que vivem à toa, sem rumo por aí, sem saber onde moram, o que comem. A civilização matando o homem ensina-lhe a sofrer desde guri. Em um mato de pedras, selva pura, é como pelejar em noite escura, a guerra é suja e a munição é pouca. E eu, doido personagem desta história, vou misturando imagens na memória da minha terra e da cidade louca. Meu Deus, que sonho mau, vê se você me acode e me explica, Senhor, como que pode homens como nós viver assim. Quero ir lá para fora e na barranca daquele lagoão da Pedra Branca pescar traíras junto ao Guamirim. E o dia que eu voltar, isso é certo, quero avistar a Guajuvira perto, roupas rasgadas, mas com os pés no chão. Gritarei de alegria na chegada, aqui que é meu lugar. Não falta nada, não falta fé, não falta amor, nem
volta pronto. Esse era o Fagundes Machado. Muito bom. Que beleza. Quero saudar e agradecer aos nossos apoiadores culturais, os vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. E tu aí, no teu bolicho, não tem ainda Lanceiro Negro? Então entra no site, meu velho, www.vinholanceronegro.com.br e faça o teu pedido. O Paulo Meirello e o Formigueri estão te esperando lá com a sua equipe e te atendem para já. Charrua Hotel. Uma beleza no coração de Santa Cruz do Sul. Charrua Hotel de Santa Cruz do Sul, que conta com um restaurante panorâmico, claro, que faz aquele que for visitar ter Santa Cruz aos seus pés. Na frente da praça principal, olhando para a prefeitura histórica daquela cidade e vendo o povo passar. Mas, sobremaneira, curtindo um cardápio extraordinário feito à la carte ou um café da manhã, para ninguém botar defeito. Dos preços, nem vou te contar. Variam de 25 a 50 conto. Louco de barato, louco de especial. É o restaurante panorâmico do Charrua Hotel de Santa Cruz do Sul. E chegando agora conosco aí, Werneck Imóveis, 50 anos dedicado na compra, venda e avaliações rurais. Chácaras, sítios, fazendas pelo Rio Grande e pelo Brasil? É acessar o site em werneckimóveis.com.br e falar com o tropeiro de Viamão, Werneck, e fazer um excelente negócio. Meio século de tradição em compra e venda de imóveis rurais. Não esqueça desta marca gaúcha e brasileira, Werneck, lá de Viamão. E agora, quero lembrar a vocês que o Instituto Cavaleiros Farroupilhas tem à disposição daqueles que são ligados ao gauchismo, à cultura regional, filmes documentários das cavalgadas farroupilhas, flor de especial. Nós temos aqui, por exemplo, o Honório Lemes, o Leão do Caverá. Um baita filme. Foi o primeiro da série de 16 que nós desenvolvemos. A história de Barbosa Lessa, contada, sabe por quem? Nada mais, nada menos do que Paixão Cortes. Na cavalgada que unimos a querência de morte de Barbosa Lessa ao seu pago em Piratini, de Camaquã a Piratini. E aqui, outro grande lance dos Cavaleiros Farroupilhas, a história do pajador Jaime Caetano Brau. Então, esses são 3 dos 16 filmes que dispomos do Instituto Cavaleiros Farroupilhas, que, inclusive, está criando um mix de produto com essa marca. O Júlio César vai mostrar para aí a faca Cavaleiro Farroupilha. Júlio. Qual delas que nós temos aqui? Essa mesma aí que está com a bainha de couro cru, uma faca louca de especial, feita para o trabalho, para toda a vida, e, se for o caso, para se defender. Então, está aí uma grande jogada. E elas são numeradas e marcadas e certificadas. Então, elas vão vazar de geração a geração, as facas Cavaleiros Farroupilhas. E ainda mais, para afinar a garganta, como eu agora que me entrou aqui na goela um pouco de erva mate, cachaça Cavaleiro Farroupilha, feita artesanalmente no Alambique Miller, em Veracruz. Outro lance. Ligue então, 51-996-565-556. Perdão. Mas, vou repetir o telefone. Código de área 51, número 556. Não, 955. 565-556. É isso aí. E vocês terão de pronto os produtos dos Cavaleiros Farroupilhas. São 10 horas, 10 minutos. E está prometendo um frio muito grande aí, né, o Júlio César? O que tu conta para nós aí? O Rio Grande vai cair neve lá em Uruguaiana, é verdade? Olha, as notícias são as mais baratas possíveis no dia de hoje, e é bom até que tu tenhas tocado nesse assunto para que a gente possa alertar aqueles que nos acompanham para o que nós faremos a partir da próxima
edição do Folcloreando. Exatamente nesse espaço, nós vamos comentar algumas notícias durante a semana, que ocorreram durante a semana. Vamos preparar, inclusive, algum material a respeito disso aí, para que dentro da ótica, dentro do objetivo do programa Folcloreando, nós tenhamos condições de trocar ideias com os telespectadores, poderão, inclusive, usar o telefone para entrar em contato conosco e tudo mais. Aliás, dá o teu link aí, né? Como é que funciona? E avisa. Dá o teu link e avisa que está nos vendo que a gente manda um chasque, dizendo aí. Okay. Não, eu posso passar o meu e-mail, que é Júlio C.D. Pacheco, uma palavra só, C de casa, D de dado, juliocdpacheco@gmail.com. E a partir daí nós vamos preparar alguma coisa para o programa da próxima semana, para trocarmos alguma ideia com aqueles que nos assistem todos os sábados. Lá em Santa Catarina, já estamos assistindo o Renato Ribeiro, bom dia, e a Marta Rocha também, de Canasvieiras. Muito obrigado aí pela Tem um aspecto que eu gostaria de salientar, inclusive, é que muitas vezes nós não sabemos e não temos contato com aqueles que nos assistem. Agora já sabemos. Um militar me chamou a atenção uma vez para um detalhe muito importante, não sobre esse programa, por outras situações. O número de gaúchos que existem dentro do território amazônico levados pelo Exército Brasileiro é enorme. E eles mantêm o contato com o Rio Grande do Sul através dessas programações. É verdade. Eu não sei quantos gaúchos tem pelo mundo, mas nós somos 11 milhões aqui nesse estado e deve ter, eu acho, uns 5 milhões por aí. Né? Perdidos, ou achados, né? Ou se procurando, não sei. Perdidos do pago, né? Mas achados novamente. Eu tenho parentes hoje no Canadá, na Europa, em Londres. A verdade é que o pessoal está saindo, está indo muito e não querem perder a raiz. Claro, e quando saem, se dão conta que são gaúchos. Muitos que nem usavam. E hoje vou te apresentar um novo jeito de internet. Pois é, esqueça tudo. Sobre o MIT, se não fosse, não ter essa entrada aí, essa máquina aí que está falando aí, né? Alheiamente ao nosso projeto. Bom, é ao vivo, né? E ao vivo tem que ser assim, espontâneo e verdadeiro. Nossos convidados, a começar pela Prenda, claro, né? A Úrsula Cristine. Nos conta, Cristine, de onde é que tu veio? Nasceu aqui em Porto Alegre? Nasci em Porto Alegre e passei a minha infância no interior, em Estrela, na região do Taquari. Uma estrela em Estrela. Redundância. Tá certo, gratidão. E, bom, passei minha infância e adolescência lá. E na época que acabei o colégio, vim estudar em Porto Alegre, fazer faculdade. E na época meus pais vieram também, então veio todo mundo de muda para Porto Alegre. Olha um pouquinho que deu uma zebra. Caiu aí o sinal. É um delay. Já veio? Veio. Já voltou? Voltou. Então, até que aqui não voltou, mas tudo bem. Então, as minhas irmãs já tinham vindo antes para estudar. Né? Eu tenho 2 irmãs, são 3 mulheres. E fui estudar na PUC, fiz Direito. Depois fiz pós-graduação em Direito Público. Estudei para concursos. Fui chamada num concurso no Tribunal de Justiça. Depois fui chamada em outro concurso no Ministério Público, estou até hoje. Nesse meio tempo fui para a PGE, não me adaptei, daí pedi a recondução, que é um termo. Um dispositivo legal que você pode fazer para mudar de departamento. Para voltar então para o cargo anterior que eu estava. Né? E nessa época da recondução, que é aquilo de tu dar um passo para trás, né, para seguir em frente. Então, eu resolvi, naquela época eu estava começando a escrever muito, resolvi fazer um blog, então, que se chamou Reconduza, né, que é Reconduza por Úrsula. Certo. Aí fiz um canal no YouTube também, e a partir de então comecei a trazer reflexões, né, sobre a vida, sobre o desenvolvimento pessoal. Aí fui fazer curso de coaching, fui fazer curso de registros acásticos, né? Então, assim, eu sempre fui muito positiva desde pequena, muito otimista, sempre procurando ver o lado positivo da vida. Perfeito. Então, aí a partir de então, eu continuei escrevendo, fiz o blog, e aí em 2019 lancei meu primeiro livro,
Quero gratidão, traga-me mais, 10 passos para atrair mais abundância em sua vida. Foi quando isso? Foi em novembro de 2019. Eu acho que eu estava lá. Sim, estava lá. Eu lembro. Foi lá na Feira do Livro, lançamento. Eu participei do teu programa também. Muito bom. E agora, sábado passado, convidei o Dorotel também para o lançamento do meu segundo livro, que é Gratidão, Traga-nos Mais, o Salto Quântico para a Quinta Dimensão. Foi na Livraria Santos, lá no Shopping Pontal. E hoje estou aqui, né? O Dorotel não conseguiu participar do lançamento, mas me convidou para participar desse programa e falar um pouco do livro. Sobre... Depois eu me desafogar. É uma erva que é muito fina. Eu não sei ver muito bem o Marco Mineiro, mas, enfim, como falei, é o vivo, né? Faz assim, ó, faz uma massagem aqui. Mas Então, então, isso acontece. Eu só chamar a atenção para um detalhe importante. Houve uma emissora de rádio que, no domingo, seu locutor principal, aos 15 minutos do primeiro tempo, teve que chamar um substituto e aconteceu isso. bueno, mas está aqui conosco também, além da Úrsula, como falei, o Orlando Borges de Miller. Não, de Miller não. Orlando Borges Miller. Lá de Soledade, terra de gaúcho forte, não respeita nem a morte, nem liga para tempo feio. É bom, né, tia? Bom dia, Orlando Miller. Contigo, nós contamos um pouco de ti aí, Chico, o pessoal fica sabendo quem tu és. Já sabe que tu veio lá de Soledade. Nossa saudação aos internautas, aqueles que nos assistem, nos ouvem. E eu queria inicialmente, Dorotel, agradecer aí o convite que tu me faz. Eu agradeço, até. O meu sempre comandante dos Cavaleiros Farroupilhas, né? E também cumprimentar... Só quando estamos a cavalo, quando estamos de pé, eu sou comandante. Isso eu sei que tu é comandado e muito bem. Sim, eu ando amando, né? Sabe que tu anda amando, deve andar amando. Amando alguém, né? É a satisfação de conhecer a Úrsula e o César também. E como o Dorotel já colocou, eu nasci nos Pagos de Soledade, interior de Soledade. Eu sou filho de agropecuarista. Aliás, meu pai, se ele estivesse vivo, ontem estaria completando 110 anos de vida. Mas ele está vivo, só que ele está noutra dimensão. É outra dimensão, talvez Está está te olhando, acompanhando. Ele vai dizer, aqui, te cuida, rapaz. Ó. E Sim. eu tenho uma família grande, né? Nós éramos 7 irmãos, mas hoje nós estamos em 3 só. E a minha família mesmo, particular, eu tenho a minha esposa, ele, né? E tenho 3 filhos. Os 3 filhos, quando vocês estavam falando que os gaúchos andam pelo mundo, aí eu fiquei imaginando, né? Que os meus 3 filhos não se encontram aqui nos Pagos do Rio Grande. Eu tenho uma em Fortaleza, e tenho um que está em Madrid e um outro em Berlim. Pois é, então tu veja só. Então, aquilo que você falou realmente é uma realidade. O mundo hoje se tornou muito pequeno, as distâncias encurtaram. Não é mais a casco de cavalo, né, Dorotel, que a gente faz essas viagens. E eu estou aqui a convite para falar um pouquinho daquilo que é uma missão que eu abracei um tempo atrás, que é o cooperativismo. Antes disso, quero saber, a tua formação, tu começou a estudar no colégio lá de Soledade, depois foi para o internato de padre ou de freira, não me lembro. Não, eu comecei a fazer meu primeiro grau, assim, naquela época, em Soledade, fiz a faculdade de economia no UPF, né? No tempo que a gente ia toda noite, né? Não tinha local ainda. E depois a gente fez aí umas pós aí, depois da vida. Importante falar. Em inovação em gestão cooperativa, curso de conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, BGC, que é uma coisa muito boa, porque nos traz uma visão não só daquilo que a gente tem no dia a dia, que no caso era o cooperativismo, mas como funciona as empresas, como o sistema de governança, uma coisa essencial nos dias de hoje para que realmente as empresas tenham perenidade, tenham sustentabilidade a longo prazo e não pensem só no curto prazo.
Então, dentre outros cursos que a gente faz, porque a gente precisa sempre estar se atualizando, se preparando para que realmente a gente consiga agregar valor no relacionamento com a sociedade, com as pessoas, porque isso é importante, isso que faz o mundo crescer e ir. Que maravilha. Úrsula, então, vamos para as suas obras. Me conta, já deu uma anunciada aí no teu primeiro livro, mas nos fala um pouco mais dele. Desse livro. Se tu quiser. Sim, não, desse. Esse foi lançado sábado agora. É o Gratidão Traga-nos Mais, o salto quântico para a quinta dimensão. Então, até o subtítulo também chama um pouco a atenção, assim. Mas o que eu trago no livro, que é a complemento do primeiro, porque o primeiro era Gratidão Traga-me Mais. E agora eu trouxe o Gratidão Traga-nos Mais, que é a prática da gratidão. E como a gratidão influencia na nossa vida, e ela tem um poder enorme. Ela é muito mais do que só dizer obrigado. Né? Minha mãe sempre dizia assim, mas que guri mal agradecido. É uma forma de educar a respeito da gratidão. Isso. E tu traz, então, para os teus leitores, né, para o mundo, o benefício da questão da gratidão. Isso, perfeito. Se sentir verdadeiramente grato. Verdadeiramente como eu estou grato com a tua presença, com a presença do Júlio. Isso, a gratidão está muito ligada à felicidade, é um sentimento. O apoio da TV AgroTour de Canoas, que está conosco desde o primeiro podcast. Então, tudo isso é um manifesto de gratidão. Isso, perfeito. E aí, quando tu manifesta a gratidão, que tu sente a gratidão, tu tá mostrando para o universo que tu gosta disso. Então, o universo vai te trazer mais situações para tu te sentir exatamente assim, grato. Perfeito. Coisas boas, né? Coisas boas. Porque ninguém agradece coisas ruins. Exato. Aí entra o que eu trago no livro. Trouxe no primeiro e trago nesse de novo, porque isso é passo básico. Assim. Como é que tu espanta coisa ruim, então? Porque, veja só, se tu faz a gratidão e o universo te entrega mais coisas boas em virtude da gratidão, quando dá uma zebra, como é que isso, aí quando dá zebra, a gente tem que cuidar para não reclamar. Porque a reclamação é o oposto da gratidão. E então, aí tu está atraindo mais coisas. Isso, atrai, porque reclamar, reclamando por coisas ruins. A gente está chamando coisas ruins. Reclamando. Então, a gratidão e a reclamação andam juntas. Então, a gente tem que cuidar muito. E aí, o que fazer, então, quando acontece coisa ruim? Aí a gente pode colocar a aceitação, porque a vida muitas vezes nos traz dificuldades, traz problemas, traz com certeza, não. Nós estamos aqui para passar dificuldade. Não é uma colônia de férias, né? O pessoal está enganado aí. É uma escola. E é onde uns chegam com mais, outros com menos, que chegam com mais para poder fazer o todo andar, né? Ser vamos dizer assim, grato, né? E com aquilo que recebeu para poder fazer. Não está aí distribuindo aí a farta, não, mas fazer a sociedade se enganjar em algum projeto, em algum sentido, em alguma forma, como dizer assim, a expressão mais correta para concluir esse pensamento, seria ter um propósito, né? Então, temos um propósito para poder desenvolver a sociedade. Isso. Qual seria o propósito? O Júlio, por exemplo, abriu uma empresa, tu tem uma fazenda, desenvolver o Sicredi. Então, é um propósito. Eu desenvolvi o sistema Tarca de comunicação. Hoje a gente alimenta 90 veículos de rádio, jornais e televisão para falar essas coisas, para falar as coisas positivas, para dar acender alguma luz. Isso, compartilhar. Né? Vocês estão compartilhando com a sociedade, impulsionando. E normalmente é bom falar no microfone. É isso, grande cobrança. E normalmente, quando se faz alguma coisa, não se espera a gratidão. Temos que fazer sem nada esperar. Ou se deve aguardar. A gratidão da outra pessoa? Isso. É melhor não esperar. É melhor porque muitas vezes mas tu tem que fazer o que tu faz porque tu quer. Isso, né? Fazer porque quer. Porque gosta. Quando tu fizer uma coisa, tu vai já se sentir realizado. Quando a gente dá um presente, a gente já fica feliz em presentear. Muito bem. Então a gente já faz, já sente. E aí sim, tu sentindo isso, já vai trazer novas oportunidades para se sentir grato de novo. E vai ter pessoas, e daí a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente faz, e daí não é reconhecido, não agradece, e daí a gente pode baixar nossa vibração, né, ir para os julgamentos, ir para a reclamação.
E aí criar um rancor. E isso só ocorre isso. com quem espera. a gratidão. Isso só vai ocorrer com quem espera a gratidão do outro, né? E aí é que tá, a gente não tem o domínio da reação dos outros, né? A gente não consegue controlar o pensamento dos outros, a postura dos outros, e é o que muitas vezes a gente quer fazer também, né? Então a gente tem que conseguir respeitar o livre-arbítrio, saber, bom, cada um está no seu caminho, a gente está aqui numa escola, cada um tem um grau de consciência, um grau de evolução, né? E daí conseguir aceitar as pessoas, eu falo muito na aceitação também, das pessoas e aceitar a gente mesmo. Empresta aqui o livro, Claro. Então, por exemplo, quer ser um cara grato, com a Úrsula, que nos trouxe um livro, compra o livro da Úrsula. Ou compra o livro Agenda Gaúcha, 2023, que ainda tem alguns com a história da erva mate do chimarrão. Pelo número, código R51, número 995-565-556. O Sistema Tarca de Comunicação vai ficar extremamente grato com esse pedido. E o autor também, né? O autor vai ficar mais exibido do que, né? do que Pinício Arame, fica se balanceando, que é faceiro. Mas o fato é que nós já estamos providenciando do livro Agenda Gaúcha 2024, que vai trazer a história dos 12 pioneiros festivais nativistas do Rio Grande do Sul, valorizando as suas cidades. A começar por Uruguaiana, depois vem a Ciranda de Taquara, aliás, São Borja, que foi o segundo festival lá da Barranca, depois a Ciranda, terceiro, depois Santa Maria, Coxilha Nativista, Santa Maria Tertúlia, depois Coxilha Nativista, e aí por diante. São os 12 pioneiros festivais nativistas do Rio Grande do Sul que estarão no livro Agenda Gaúcha 2024, junto de mais 24 itens de informações socioeconômicas, culturais e políticas do Rio Grande do Sul. Todos os dias tem informação cultural, por isso foi considerado pela Biblioteca Nacional a Agenda Gaúcha, o livro e a agenda executiva mais cultural do Brasil. Ficaria muito grato com vocês se pedissem já agora para entregar ao teu cliente, ao teu relacionamento estratégico, personalizado da tua empresa, da tua instituição, essa obra, que está com 20, indo para 21 edições, com mais de 500 mil de livros distribuídos no Rio Grande do Sul. O livro Agenda Gaúcha, uma coisa única aqui no Pago. Então, tu pode entrar no site www.agendagaúcha.com.br ou www.tarca.com.br e pedir as informações que tu quiseres e mandar produzir para a tua empresa, para a tua instituição. É agora o momento, julho, para receber lá em produzir em agosto, e setembro já vai começar a receber, setembro, outubro, tá? Máximo outubro, para poder fazer o teu relacionamento estratégico com a tua história, com os teus produtos, com o teu perfil empresarial no livro Agenda Gaúcha, um grande lance. Bom, são 10 horas e 30 minutos, nós abrimos com um poema, e quando toca meia hora de programas, temos que cantar uma música. Como não temos nenhum cantor por perto, mais do que eu vou fazer uma música e depois tudo larga aí Um comercial. o nosso comercial. Tá? Então, assim que vai ser a partir deste momento, aqui, na abertura foi o poema do Ney Fagundes Machado, e agora eu vou cantar para vocês uma música que compus com o José Atanásio Borges Pinto, bem interessante. Aliás, é o que me veio na cabeça agora aqui. Horizonte Perdido, feito na Barranca, já que falei da Barranca. A Barranca, naquele ano de 83, ou 82, não me lembro mais a edição. O tema, porque é um festival que tem um tema. São convidados só compositores, poetas, e que chegam lá na Semana Santa, sexta-feira, comem muito peixe, tomam muito vinho, mas no sábado já dá um trabalho para a gente. Entrega um tema e tu tens que compor sobre aquele tema e apresentar de noite. Né? Entendeu? E o tema era Pai de Fogo. Pai de Fogo. E o José Atanásio me trouxe essa letra maravilhosa que eu compus, tapando das mutucas no meio de um sojal lá, que está perto do mato, né? Mas saiu esse Pai de Fogo que vocês vão entender, porque letra de música não se explica. A gente canta nem poesia, a gente diz. Né? E aí vocês tomam as conclusões, porque cada um entende da sua forma. Mas é muito interessante,
E vejam que eu estou falando de 1982 ou 3, e esse tema está extremamente atualizado. E diz assim: nada muda nesta terra, desde há muito sem norte, mas parece uma tapera atirada à própria sorte. Passam dias, passam anos, passa o tempo, vai-se a vida, e só restam desenganos de promessas esquecidas nos salões e nos palácios, onde tudo é um grande jogo. Se rasgaram os prefácios, porque faltam pai de fogo. Os gravetos queimadores não são lenha para a brasa, nem os falsos pregadores trazem luz à nossa casa. Mas a gente sempre espera que o angico cerno puro ilumine essa tapera, dando os rumos do futuro, e o país pago a gente sempre espera de que um dia as tormentas do presente se transformem em calmaria. Nada muda nessa terra. Nossos comerciais e voltamos seguidinho. Ainda bem que saiu a era. Tô com medo de oferecer mato para vocês agora. Pedro Ernesto estava lá na Rede Globo ontem, lá pelas tantas ele começou a tossir. É só essa aí, né? Pediu desculpa e Só essa aí. manda alguém para cá, eu vou correndo atrás do cara. Não mata? Não mata? Não. Posso não falar? Cuida. Aqui vai ser o fogo. Acho que detalhe. O flor dos copeiros. Já teve um programa. Está de volta, então, no nosso podcast Folcloreando. Só um minutinho. Desculpa. Deu. Está de volta o nosso podcast Folcloreando com o Dorotel Fagundes e convidados. Hoje, sempre ao vivo, no sábado, aqui na Martins Viver, no coração do centro de Porto Alegre. 250 mil livros estão aqui à volta. Eu estou dizendo isso porque a semana passada eu falei em 300 mil, é que já venderam 50 mil. É isso o problema. Entendeu? Não, muita gente, né? O livro Gratidão vai estar aqui na Martins Viver, com certeza. Vou conversar com o Augusto e com o Ivo para colocar isso. Luiz Carlos Duarte, bom dia, comandante. Bom programa, como sempre. Abraço. Nos convidando desde Capão da Canoa, ligado no Folcloreando. Essa aqui também é a nova TV AgroTour. Parabéns pelo programa. E o Carlos Bonato, parabéns, Dorotel, agradecendo esse talento. Obrigado aqui na Varzinha, em Viamão. Pois é, eu quero saudar essa turma que está reunida lá na Varzinha, em Viamão, onde eu fui de tardinha para lá, ontem. Não, almoço. Cheguei para o almoço lá na Varzinha, numa estância maravilhosa do André, né? O André, que é nosso irmão na Ordem Maior Justo e Perfeito, venerável, lá de Canoas, e passamos um dia maravilhoso, uma noite mais encantadora, com muita conversa, com muita música, com muita poesia, com muito calor humano, obviamente com um bom vinho gaúcho e com a cachaça Cavaleiro Farroupilha, que ficou lá e deve estar escovando os dentes dessa hora aí, não é, o Bonato? Com a sua esposa, então as gurias, como gosta de dizer, acompanhando os seus
os seus maridos, juntos, campeiros, cavaleiras, se preparando para uma cavalgada muito boa que vai acontecer no dia 29, ali em Viamão. Nós estamos lá a conversar sobre isso. Então, obrigado aí, um baita abraço cinchado a ti, Bonato, a ti, André, com as prendas de vocês aí, que eu não me recordo o nome. Não me recordo. Uma é a gringa, né, que é a mulher do André, da esposa do Bonato, não me perdoe. Mas vamos aqui tocando e falamos sobre o Horizonte Perdido, e queremos dizer que temos um horizonte que não é perdido, são os nossos patrocinadores. O vinho Lanceiro Negro, sabor de história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. E tu que no teu lixo não tem o vinho Lanceiro Negro, está na hora de ter. É só entrar www.vinholanceronegro.com.br, pede para falar com o Formigueri ou com o Paulo Merello, que eles têm uma equipe maravilhosa para atender vocês com urgência, com rapidez, com agilidade. Um vinho gaúcho, louco de especial, lá de Cotiporã. E a espumante, então, é algo extraordinário. Vinho Lanceiro Negro, uma marca que está conosco há muitos anos, desde o seu lançamento. Charrua Hotel, no coração de Santa Cruz do Sul, que tem um restaurante panorâmico extraordinário para o melhor café de Santa Cruz, e o melhor jantar é ali, no Charrua Hotel. Vá visitar para ver, entra no site aí, já dá uma olhada. Werneck Imóveis, 50 anos dedicado na compra, venda e avaliações rurais. Então, chácaras, sítios, fazendas pelo Rio Grande, pelo Brasil, é só chamar o Werneck. Acesse o site www.werneckimóveis.com.br e fale com o tropeiro de Viamão, Werneck, para comprar ou vender a tua chácara, a tua fazenda, o teu sítio. É com o Werneck. Ele que é cavaleiro farroupilha e que estará conosco agora a partir do dia 6 ao dia 10 de setembro, depois da Expo Inter, fazendo mais uma rota, mais um podcast. Prosseamos um pouco sobre o trabalho da USP, né? Agora vamos prosear com o Orlando Miller, que eu gosto muito de lembrar, quando nós nos conhecemos, foi muito interessante, foi uma Expo Inter, eu não me lembro qual delas, 2000, 2001, 1999, 98, não me lembro mais se foi no milênio passado ou neste milênio. Eu estava no show na Expo Inter, numa tarde, no final de tarde, e eu via, naquela pequena multidão que estava à frente do palco, um alemão que se destacava dos demais, né? E daqui a pouco, quando terminou a minha apresentação, eu estava descendo a escada nos fundos do palco, chegou essa figura, disse, quero falar contigo. E bueno, prazer, eu sou o Miller, Orlando, e sou do Sicredi, sabe o que é Sicredi? Eu não sei o que é Sicredi, o que é isso? Não, um troço que nós inventamos, a coisa mais linda do mundo, que está reunindo lá num galpão modesto aqui, eu acho que foi a primeira aparição do Sicredi na Expo Inter, e tem tudo lá, só está faltando uma coisa, música boa. Tu não quer lá cantar uma música com nós? Eu digo, devo fazer uma pergunta, estou com a goela seca, tem chopp por lá? Tem, então tá fechado. Fomos às 6 da tarde até às 11 da noite, tocando e cantando, e os associados da incipiente Sicredi chegando, e foi uma alegria total que eu não esqueço nunca mais. E assim conheci o Orlando, e assim o Orlando presidiu o Sicredi garbosamente até bem pouco tempo, e fez a grandeza desse Sicredi está dentro do coração deste homem aqui. E fez, obviamente, com outros companheiros, com outros amigos, ninguém faz nada sozinho, mas alguém que pulso firme,
reto de propósitos e reto de índole, criou hoje uma instituição que é um orgulho para todos nós. Conta-nos um pouco da história do cooperativismo no Brasil, no mundo e no Rio Grande. Orlando Miller. Bom, com essa apresentação aí, tu me deixou até constrangido. Mas é verdade, né? É verdade. Sim. Aquilo que aconteceu foi uma questão assim, impressionante. Estava lá assistindo, sempre gostei da música nativista e o Dorotel com a sua, vamos dizer assim, esse dom que ele tem de realmente tocar o coração das pessoas. E eu, como eu estava assistindo ali, eu achei que não seria correto eu não dividir com os meus amigos cooperativistas. Aí, então a gente foi lá, realmente é uma história verídica que a gente recorda sempre quando se encontra. E temos outras passagens, né, Dorotel? Muito. Uma inauguração de um quiosque em Capão da praia. Canoa, na Aí praia. Foi o primeiro que a gente fez também. Fazer a participação nas inaugurações das lojas. Né? Então, realmente, né, Dorotel, a gente tem, como eu estava falando antes, você me interrompeu, porque quando eu falo em cooperativismo, talvez eu me empolgue um pouco mais que deveria. Não te assusta. Mas tempo sem dinheiro. Mas realmente eu comecei. Esse ano faz 50 anos que eu ingressei no cooperativismo. Meio século, então, de cooperativismo. Na saudosa Coagrisol, lá de Soledade, que hoje faz parte da grande área da Cotrijal, lá de Nometoque, a terra da Expo Direto. Né? Então, a gente trabalha com a união não só dos associados, mas também das cooperativas para prestar um melhor serviço. E, então, 20 anos na Coagrisol, trabalhei, e depois me embretei aqui realmente em Porto Alegre, aqui, no cooperativismo de crédito, né? Onde eu fiquei também por 20 anos aqui, trabalhando, e eu tive, assim, talvez o privilégio não de construir. Eu acho que você coloca, às vezes, o mérito, tem um mérito de todos, não é de uma pessoa. Mas eu tive o privilégio, realmente, de acompanhar toda a retomada do cooperativismo de crédito no nosso estado, a partir da década de 80, iniciada aí essa retomada pelo Mário Cruz Guimarães, né? E realmente hoje o cooperativismo de crédito no nosso país é um sistema reconhecidamente pela sociedade, que agrega valor, que promove desenvolvimento, promove o bem-estar das pessoas, porque é uma instituição que, na realidade, é dona daqueles que são os usuários, que são os associados. A única maneira de existir, ou a razão de existir de uma cooperativa, seja ela do ramo crédito, ou dos outros 6 ramos que nós temos na nossa legislação brasileira, aí nós temos o sistema agropecuário, a de infraestrutura, a questão da saúde, transporte, né, trabalho. Então, mas a razão de existência de uma cooperativa é realmente promover o desenvolvimento dos seus associados às comunidades. Inclusive, Dorotel, em 1995, quando houve um congresso da Aliança Internacional de Cooperativismo, ACI, foi colocado o 7º princípio. Nós tínhamos 6 princípios só, que é a livre admissão, a intercooperação, uma série de princípios que tem. Daí foi colocado o 7º princípio, que é o compromisso com a comunidade. Uma cooperativa, quando ela se insere na comunidade, ela passa a ter um compromisso com toda aquela comunidade. E essa é a visão do Sicredi que se teve ao longo do tempo, de fazer um desenvolvimento voltado sempre para atender as necessidades, tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? E a gente fala do Sicredi, mas hoje o cooperativismo de crédito no nosso país tem outros sistemas também organizados, né, que fazem parte do ramo crédito e que realmente têm o mesmo propósito do Sicredi. Mas o Sicredi é o maior do país. Depende dos números que a gente pega, né? O Sicredi, ele foi, até por uma questão histórica, o cooperativismo de crédito ele nasceu aqui a nível internacional, nasceu em 1844, aqui em Manchester, na Inglaterra, pelo Frederick Raiffeisen, que fundou a primeira cooperativa lá em Manchester. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi um padre, que é o Theodoro Amstad,
é um padre suíço, mas que veio da Alemanha, que fundou a primeira cooperativa de crédito Do Brasil. do Brasil, aqui em Nova Petrópolis. Então, foi em 1902. No mundo foi na Inglaterra, né? A primeira patada. Depois veio para o Brasil com um Amstrad. Existe uma teoria, Dorotel, tu que é uma pessoa que estuda, que se debruça sobre a história, cultura. Existe uma teoria de que o cooperativismo ele foi institucionalizado na Inglaterra. Mas o cooperativismo já existia aqui nas reduções jesuíticas, aqui já trabalhavam de forma cooperativa com os valores. Só os ingleses realmente eles sistematizaram e criaram a primeira cooperativa em termos jurídicos. Então, claro que nós não estamos aqui para brigar com os ingleses, para querer pegar a história, mudar a história, mas eu acho que tem que ser colocado, porque realmente quem conheceu as reduções jesuíticas sabe que eles trabalhavam de forma cooperativa. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma cavalgada lá de Bonpland até São Borja, que é onde a gente teve a oportunidade de ver como funcionavam as reduções jesuíticas, não só no Brasil, mas também na Argentina. Então, essa história toda, ela vem aí de mais de 100 anos, né, aqui no nosso estado, ele se expandiu pelo Brasil, e hoje a gente tem outros sistemas também fortes, nós temos o Cicobi, nós temos a Unicred, que é mais voltada para o ramo dos profissionais da saúde, porque aí tem algumas questões da história que não vamos conseguir colocar aqui, que fizeram que se estruturasse dessa maneira que está hoje estruturado. Quantas cooperativas de crédito hoje tem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul do Brasil? No Rio Grande do Sul tem 77 cooperativas, né? Aqui. Não, dos diversos sistemas. Não. Ligado ao Sicredi. Ligado ao Sicredi é 40 e pouco. Então, além dessa, tem outras unidades. Então, nós temos independente, autônomas. Nós temos cooperativa da Unicred, nós temos cooperativa do Cicobi aqui, nós temos cooperativa da Cressol, que também é um sistema que é bem organizado também. Todos os sistemas de crédito cooperativos são organizados. O Sicredi hoje é o maior do país. Depende dos números, né? Como eu falei, né, Júlio? Ele está em todo o país. Já está nacionalmente? Já está nacionalmente. Que maravilha, todos. Dentro do planejamento estratégico, a gente criou já no planejamento no passado, um posicionamento que é presença nacional com atuação local. Quer dizer, você tem que ter uma presença nacional exatamente porque os nossos associados eles transitam por todo o país, até no exterior. E aí tem convênios. Mas a nossa presença nacional com atuação local, por quê? Porque não é cada cooperativa regional, mas cada unidade de atendimento, ela é uma célula lá daquela comunidade. Onde tem a representatividade corporativa, né, das decisões, de forma organizada, onde tem a prestação de contas, né, que é um fator importantíssimo nas cooperativas, assim como todas as empresas, mas nas cooperativas mais ainda, que é realmente prestar conta dos associados às comunidades, aquilo que foi feito no ano e qual é que é o planejamento futuro para atender as necessidades daquela comunidade. Então, dentro desse contexto, né, a gente tem esse posicionamento e faz com que o Sicredi esteja a nível nacional. O Cicobi também tem esse posicionamento, afinal de contas, todos têm. A Morena é mesmo, só o penteado é diferente. A marca, no caso, né? Então, um é Cicobi, outro é Sicredi, outro é Unicred, e vai, mas tem o mesmo conceito. Né? Todas as cooperativas estão vinculadas aos princípios universais cooperativos, né? E as cooperativas segmentadas, no caso do ramo crédito, elas têm o mesmo propósito, né? É uma causa cooperativa que tem o mesmo propósito. Qual é o propósito das cooperativas de crédito? É fazer com que os nossos associados consigam administrar financeiramente suas economias, para você promover o desenvolvimento, o investimento, captar recursos daqueles que sobram, transferir para aqueles que precisam. Então, essa que é o trabalho. É o mesmo trabalho numa instituição financeira, não é, Dorotel? Só que numa instituição financeira, você tem os acionistas que recebem o resultado e o lucro. E na cooperativa, os acionistas da cooperativa são os associados. Então, quando a gente trabalha um ano e dá resultado no final, esse resultado é dos associados. Remunera as operações
que eles fizeram com a cooperativa. Então, a gente usa o sistema sobras na cooperativa. É até um nome que tem na legislação. Por que sobra? Porque se deu algum resultado na cooperativa positivo, é porque você pagou menos do que deveria pagar para quem aplicou dinheiro. Ou cobrou mais daqueles que necessitaram do serviço. Então, a operação com a cooperativa ela só se encerra no balanço. Ela se encerra lá, porque daí o associado, se deu o resultado, é dele, e outro lado, se deu prejuízo, é dele também. Então, por isso que é importante a gestão eficiente das cooperativas. Maravilha. Eu quero saudar a nossa audiência de Tônia Vargas, professora de Porto Alegre, sintonizados conosco aqui no podcast. Mas, Úrsula, nos revela para nós. Nos revela para nós as dúvidas. Nos revela só. Tá. O que é registro acástico? É que o pessoal entenda o que é isso. Aqui, ó. Às vezes a gente entra numa empresa e diz assim, ó. Cuidado que vocês vão filmar. Não é isso aí? Cuidado que vocês vão filmar. Então, é natural hoje as empresas todas estão monitoradas com filmagens. E será que existe no universo uma câmera que está filmando todos nós? Que está nos pegando, que está nos gravando, que está captando nossos pensamentos, que está registrando lá nesse, como é que se diz, nesse computador enorme, não sei se é o tamanho desse troço, deve ser um negócio fantástico. É possível isso? É possível. É perfeita a tua analogia, Dorotel. E é exatamente isso que tem a ver com registros acásticos. Seria um HD enorme, uma biblioteca universal, onde fica tudo registrado. O pensamento, a palavra e os atos. E os atos de cada ser humano. Então, toda a nossa história aqui. Então, aquele que está fazendo uma coisa em só eu sei, é mentira, né? Tem mais gente que sabe. Tem mais gente que sabe, que está acompanhando. Né? Estão enganados, então. Sim. Então, assim, realmente a vida é uma escola, né? Então, a gente vem aqui para se desenvolver e ela é muito mais do que esse plano físico, né? Então, a gente já existia antes de vir para cá e vai continuar existindo depois. Perfeito. Né? Isso. E esses registros acásticos, tem pessoas que têm habilidades para acessar. Na realidade, todos nós temos. Só que nós não somos treinados a desenvolver. Dá para hackear isso aí, então? Não, hackear não, porque tu pode chegar lá só se tu é autorizado. Também. Isso, Vai liberar as informações, né? Isso. Com o teu desenvolvimento. Exato, na medida do espiritual, teu desenvolvimento. capacidade de desdobramento. Isso. Ou pelo sonho, que tu pode visitar e voltar assim. Sabendo ou não. Exato. Tem pessoas que têm mais facilidade, mais sensibilidade, já vão naturalmente, já acessam essas informações. Né? E são muitas informações, mas também tem um motivo da gente não acessar sempre, não saber, porque ele estaria, nesses registros, estariam todas as nossas vidas, o que a gente já fez antes. Roger Paranhos, eu li um livro dele, ele é um ex-funcionário, ou seja, não sei se continua assim, acho que sim, ele é novo, do Banrisul, da área de informática. E ele tem a capacidade de desdobramento, e ele me conta coisas maravilhosas. Ele tem um livro fantástico sobre Atlântida. Então ele conta todo o mistério da Atlântida. Né? É genial aquele livro dele. E ele explica aqueles fenômenos que antigamente não se entendia, quando se perdiam as aeronaves que passavam por ali, as Bermudas, e os navios, etc., né, que afetavam e tal. Então todo o mistério de Atlântida, o Roger Paranhos explica no livro, porque ele teve acesso aos registros acásticos, inclusive a construção das pirâmides, que não foram dos faraós. Né? Os faraós descobriram as pirâmides, que com o tempo elas ficaram tapadas, entende? E aí mentiram que construíram. Entendeu? É bem interessante. Tem muita coisa, e a gente está descobrindo, cada vez mais as pessoas estão se interessando, né, por esse assunto.
E aqui, quando eu falo salto quântico para a quinta dimensão, eu trago de modo breve esse assunto, né? Que porque estão dizendo que o planeta Terra está em transição planetária. Certo. Então, nós aqui Nós estamos evoluindo, na verdade, queira ou não queira. Isso. A evolução do nosso planeta está acontecendo. Isso. Tem gente que não quer acompanhar, azar. Depois que Perfeito. desencarnar, eles vão lá para outro planetinha lá, né? Isso, Inferior. perfeito. E outros ficarão aqui, outros irão para outros mais interessantes. Então, nós estamos na terceira dimensão e estamos indo para a quinta. Certo. O planeta Terra, e nós vamos ter a oportunidade de acompanhar isso. Bárbara. E Vamos dar até a luz, né? Exato. Isso é fantástico. Mas Quando vai acontecer isso mesmo? Tu acha que nós vamos viver? a gente já está vivendo. Estamos vivendo? Já estamos vivendo, estamos... Essa evolução aí. Esses próximos anos, e já está começando. Já, desde 2012, já começou as grandes movimentações, que a gente vê muita coisa acontecendo no mundo. E essa questão daí desse novo olhar, né, do coletivo. Tem muito a ver, eu tô falando ali do Sicredi, né, que é um olhar coletivo, e cada vez mais vai ser para isso, para nós, para o coletivo, e não só para mim, né, então nesse o novo olhar à quinta dimensão, né, e de sermos cada vez mais... Entrando no comercial, está trancando. Tá bom. Vamos fazer um comercial para destrancar a máquina e já voltamos. O que está trancando, gente? É o teu computador, falta de memória. Você comprou um computador muito. Eu tenho uns 200 anos que eu tenho. É muita informação, tem que baixar e tem que limpar ele. Estou aprendendo todo esse crédito. Pode continuar. Bom, voltamos aqui, parece que deu certo ali. O meu computador está começando a falar em registro a casa, tem tanto registro que ele dá uma falhada de vez em quando, falta de memória. Enfim. Pelo menos nós temos memória aqui. Mas então seria isso, concluindo. Qual é o objetivo, então, para a gente conseguir ir para essa quinta dimensão, para uma dimensão mais leve, mais espiritualizada? Esse trabalho interno, esse trabalho interior, para elevar nossas emoções, elevar nossa frequência vibracional. E a gratidão ajuda isso. E não se perder com bobagem, né? Não se perder com Com bobagem. sutilezas, É com que é coisas, importante, com notícias né? ruins. Vamos desligar aí, desligar dessas empresas que só dão notícia ruim. Isso não interessa a ninguém. Isso aí só baixa a vibração do mundo. E aí as coisas ficam piores. Isso, né? exato. Então temos que dizer, E tem muita coisa boa. o que vai resolver, saber? Mataram lá em Uruguaiana. Aí, morreu, coitado. Não, isso aí está acontecendo muito e está preocupando de uma maneira geral. Aqueles jornalistas mais antigos, mais tradicionais, o pessoal está muito, muito preocupado com isso. Se nós pegarmos assim, por volta de 18 horas, o noticiário geral é só notícia ruim. E algumas pessoas até não assistem mais, ou não ouvem mais o rádio, ou não compram mais o jornal em função disso, que também é errado. Eu acho que tem que estar atualizado. Exato. Mas e a televisão, rádio, o meio de comunicação, tem muito poder, então, de influência para a evolução da sociedade. Né? Exatamente. É um meio que tu traz ali a notícia, traz a informação. Quanta coisa boa que dá para se levar, né, nesse meio para as pessoas se desenvolverem. É esse o objetivo que nós temos aqui no Dorotel. Exato, que traz esses assuntos. Pois é. E o nosso projeto, vocês que estão aí assistindo, fica gravado. Então, vocês podem avisar os amigos para assistirem em outros momentos. Fica ad eterno aqui no YouTube, em TV Tarca e em TV Agrotur. Qualquer um dos canais vocês vão poder ver, inclusive os programas anteriores. Miller, para as considerações finais com relação ao que eu te trouxe aqui, sabe por quê? Porque no livro Agenda Gaúcha tem aqui, datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande do Brasil, dia 7, aqui o dia 4, Dia Internacional do Cooperativismo. Por isso estamos nós lembrando de trazer. Realmente, eu acho que o mais importante que tem nesse momento é ressaltar esse dia, 1º de julho, que é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. A partir de 1995, foi fixado o primeiro sábado do mês de julho, como data de comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo. Então, não tem
uma data certa. O que é certo é o primeiro sábado do mês de julho. Então, eu acho que todas as cooperativas, hoje, desse dia, elas desenvolvem diversas ações, né, voltadas para a comunidade, de todos os anos. Então, vocês vão observar em diversas comunidades aí, mais nessas ações sociais, né, porque a cooperativa, apesar de ser uma organização econômica que tem que dar resultado, apresentar, agregar valor, o foco dela é o bem-estar social das pessoas. E dá resultado para os sócios, né? O meu caso, eu sou sócio de uma cooperativa, então se a cooperativa não der certo, eu estou relado, né? Mas se ela der certo, por causa do Sicredi, nós estamos numa boa. Exatamente, eu acho que o Dorotheu resume muito bem, porque a cooperativa pertence aos associados, às comunidades, e o seu resultado ele reverte para a comunidade, ou se ela tiver insucesso nas suas ações, o resultado negativo também pertence ao associado. Mas, então, eu acho que todas as cooperativas desse dia estão de parabéns, estão fazendo as comemorações desse dia importante a nível internacional, não é só no Brasil que está sendo feito, mas é uma data importantíssima para o cooperativismo. Isso é muito importante que se divulgue, porque a maioria do povo não tem conhecimento do modus operandi de uma cooperativa de crédito. Isso que nós estamos informando agora. O associado é que é o proprietário. O associado é que é o beneficiado com a operação da cooperativa. Eu acho isso muito importante. E é um dos sucessos do Sicredi. Eu até colocar, até pelo que o Júlio colocou, o maior desafio das cooperativas realmente é comunicar aquilo que é a sua essência. Uma coisa parece que é um contrassenso. Aquilo que é a essência da cooperativa tem a dificuldade da sociedade entender. Como foi colocado antes, as informações... As pessoas não veem igual. As informações estão todas disponíveis, mas para transformar as informações em conhecimento tem uma evolução. E as cooperativas, elas competem no mercado financeiro igual um banco, né? Elas têm que investir em tecnologia, elas têm que investir em boa governança, em conhecimento, preparação de pessoas para terem associados, mas essa questão do associado, a sociedade, entender o propósito de existência de uma cooperativa é uma dificuldade muito grande, e o momento que a sociedade entender, com certeza todas as comunidades serão muito cooperativas. Eu tenho certeza que o nosso programa de hoje contribuiu muito para isso. Está gravado. Nós estamos atingindo um público que desconhece o modus operandi de uma cooperativa de crédito. Bom, para nós despedirmos então de vocês, porque já são 11 horas e 5 minutos, fecho uma música antes, porém, agradecendo aos vinhos Monteiro Negro, sabor da história gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura, ao Charrua Hotel, restaurante panorâmico de Santa Cruz do Sul, uma beleza. Werneck Imóveis, Werneck, vamos vender todos os sítios, fazendas e o que mais? Chácaras que tu tens por aí, né? E tu que está querendo vender a tua ou comprar uma, tem que falar com o Werneck. São 50 anos de atividades dentro desse setor. Esse gaúcho de fato e de direito ali de Viamão, que é o tropeiro de Viamão Werneck. Entre no site www.werneckimóveis.com.br de qualquer parte do Rio Grande ou do Brasil. Ele negocia com todo o nosso território. Werneck Imóveis, um grande lance, e é o nosso parceiro agora do podcast Folcloreano. Instituto Cavaleiros Farroupilhas, facas Cavaleiros Farroupilhas, cachaça Cavaleiros Farroupilhas, o número código IR51, número 995-565-556. Segura um minutinho. Trancou? Estou trancando teu computador. Eu estou vendo aqui. Eu estou lá no Júlio agora, ele saltou. O Wagner está dizendo, o Wagner Colorado, a transmissão está falhando. Tem uma cópia depois, público. Agora eu peguei. Tu fez aí a gravação pela TV? Edita, né? Edita, né? Aí, não. Toda que está gravada aqui, edita e mete o pau. Reposiciona. Eu trato lá no Sicredi seguido com a crise.
Desde você voltou quando eu era presidente central, já trabalhava com Voltou. Voltou. Está de volta, então tivemos um probleminha, falha técnica aí, de transmissão, mas estamos encerrando e agradecendo aos nossos apoiadores, Vinho Lanceiro Negro, Sabor da História Gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura, do Charrua Hotel, restaurante panorâmico de Santa Cruz do Sul, uma beleza, vocês precisam curtir e ver de perto essa beleza que é o restaurante panorâmico do Charrua Hotel. Werneck Imóveis, 50 anos se dedicando na compra, venda e avaliações rurais, chácaras, sítios, fazendas, pelo Rio Grande e pelo Brasil. Acesse o site werneckimóveis.com.br e fale com o tropeiro de Viamão. Werneck. Instituto Cavaleiro Farroupilhas, ICF, facas Cavaleiro Farroupilhas e cachaça Cavaleiro Farroupilhas, pelo telefone código BR51, número 995-565-556. Me despeço cantando outra obra que fiz, intitulada A Razão de um Cantor, aqui diretamente de Porto Alegre, da Livraria Martins Livreira. E até sábado que vem, às 10 horas, quando estaremos com mais um Folcloreando com Dorotel Fagundes. O meu cantar, por vezes aporreado, leva em repontes uma tropilha alçada de emoções que reúne pelos caminhos e que me fogem pelas madrugadas. O meu cantar é o cantar de um homem simples que traz guitarras bordoneando na alma e se internece com a paz soturna da natureza. Uma noite calma, a chucreza em meu canto quando brota junto às brasas de um fogo de galpão, e um cavalo corcoveia em cada nota das melodias desse nosso chão. Mas meu canto se abranda noite afora com o lirismo que o silêncio ensina. Abre asas de garça e vai-se embora pra pousar no coração de alguma china. Abre asas de garça e vai-se embora pra pousar no coração de alguma china. Não quero um canto pra seguir sinuelos, nem mesmo pra ter rótulos de novo, porque na ânsia de copiar modelos se mata às vezes a raiz de um povo. Quero meu canto puro e verdadeiro, ouvir atalhos pra saber de cor a liberdade de buscar sozinho o próprio rumo, entender melhor a liberdade de buscar sozinho o próprio rumo, entender melhor. Não quero um canto pra seguir se não Graças. Gratidão. Até sábado que vem. Feito. Agora, Mas a ideia que continuamos.